É bem certo que a Bíblia possui profecias que são mistério para muitos e só será compreendido na sua totalidade no final dos tempos. Esses mistérios, acredito eu, que foram postos aqui não para serem escondidos, mas justamente para serem revelados, porém no tempo certo, para as pessoas certas. O próprio livro de Daniel diz que no final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro, os sábios entenderão, mas o resto não entenderá. Quem são os sábios? São aqueles tementes a Deus, que buscam e entendem a palavra com precisão. Aqueles que foi dado revelar os mistérios do reino. Então, veja só, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aqui ele está dizendo, Deus só vai fazer alguma coisa se primeiro ele revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando vamos aqui para o Novo Testamento, lá em Colossenses capítulo 1, verso 26, nós já confirmamos isso. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis revelar, dar a conhecer sobre as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual foi esse mistério que ele quis revelar aqui? Através de Cristo. Porque o mistério ainda está pairando. Ele está falando que é um mistério, mas ainda não disse qual é. E aí nós continuamos perseguindo essa palavra mistério. E nós vamos parar aonde? Nós vamos parar em Apocalipse 10, verso 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, ele diz que quando estiver para tocar a trombeta do sétimo anjo, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Ou seja, o mistério de Deus vai se cumprir quando o anjo tocar a sétima trombeta. Segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Olha aí a mesma palavra do livro de Amós, capítulo 3, verso 7. E também citado em 1 Coríntios 1, verso 26. Aqui em Apocalipse 10, verso 7. Quando o anjo tocar a sétima trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, que ele revelou aos seus servos os profetas. Pegou aí? Então, aqui tem uma outra dica, uma característica. Quando esse mistério se cumpre? Com a sétima trombeta, com o sétimo anjo. Lá na frente, mais adiante, no capítulo 11, verso 15, ele vai dizer que o sétimo anjo toca a trombeta e os reinos do mundo voltaram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Ou seja, o mistério vai se cumprir quando Jesus voltar. Mas que mistério é esse que vai se cumprir? Qual é o mistério? Vamos tirar essa palavra e trazer o que é ele, realmente. É muito fácil. Nós vamos seguir para um outro livro. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Vocês lembrem aí que o mistério se cumpre na sétima trombeta, na última trombeta, porque são 7. Então, a última é a sétima. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num só momento, veja só, não é 2 momentos, não vai ter 2 arrebatamentos, não vai ter 2 ressurreições para os salvos, vai ser só uma ressurreição. Aqui ele diz, a ressurreição para os salvos
e o arrebatamento também para os salvos. É só num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ele está sendo bem claro, é a última trombeta. Qual é a última? A sétima. Que ele revelou o mistério através do sétimo anjo. E retoma os reinos do mundo, e os reinos do mundo voltam a ser de Cristo. Aqui ele diz, ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui ele está falando claramente da ressurreição dos mortos em Cristo, que serão transformados, e do arrebatamento daqueles que estão vivos para as nuvens no céu, ao encontro do Senhor nos ares. Qual é o mistério? É esse o mistério. E aí nós vamos completar rapidamente com um detalhe em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, até o 4. Aqui ele vai dizer que acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda dele e a nossa subida, o nosso rapto para o encontro com Ele nas nuvens. Acerca disso que ele vai falar. Não se perturbem, não deixem levar por vãs ilusões a vossa mente, quer por palavra, por epístola, como se fosse de nós. Ou seja, tem gente dizendo aí que ele já veio. Está errado isso. Não se deixem levar. Ele não veio. Quando é que ele vai vir? E aí ele vai dizer: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? O arrebatamento. Ele está falando disso, a respeito da vinda de Jesus e nosso encontro com ele. Aqui ele vai dizer, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o desvio da igreja. E, o detalhe final, e também seja revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O nosso encontro com Jesus nos ares e a vinda do Senhor é a mesma coisa. Aqui é o mesmo evento. Ó. Ele está dizendo acerca da vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. É o mesmo evento. Num só momento isso vai acontecer. O mistério que Deus revelou aos seus servos, os profetas. A partir da voz da última trombeta, da sétima trombeta, do sétimo anjo, o mistério vai ser cumprido. Qual é o mistério? O nosso encontro com ele nas nuvens nos ares. A vinda dele e o nosso encontro com ele é a mesma coisa. E aqui ele vai dizer que ele só vai vir e só seremos arrebatados quando o homem da iniquidade se revelar, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja aqui essa característica marcante. Ele está deixando bem claro aqui todos esses versos para que você entenda o mistério que Deus quer revelar e já revelou aos seus servos, os profetas, aos santos no final dos tempos, aos sábios que entenderão, era esse. O arrebatamento não acontecerá sem que primeiro o anticristo venha e faça a sua baderna aqui na terra. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, vários outros livros dizem que ele perseguirá, que ele oprimirá os santos do Altíssimo. O próprio livro de Apocalipse confirma isso, dizendo que ele vencerá os santos do Altíssimo. Vencer como? Ele vai vencer a carne, matando, aprisionando, exilando. Ele vai vencer a carne, mas não o espírito. A única coisa que ele não vai poder tocar é isso, é o espírito. Mas a operação
na terra da igreja, da verdadeira igreja, vai ser boicotada. Isso não vai ser permitido. E aqui nós vemos a possibilidade dessa besta que que o seu antepassado era o próprio Satanás, que não conseguiu perseguir a mulher, mas usou da besta para fazer ela ser atingida. E aqui nós vemos características do fim, onde você vai encontrar em Joel, vai encontrar em Amós, vai encontrar em muitos outros profetas maiores e menores, falando dessa escuridão final que acontecerá na terra. Então, essa escuridão que antecede a volta de Cristo, há quem diga que não será uma escuridão literal, mas uma escuridão de ausência da palavra de Deus, que é a luz. Pode ser, mas eu ainda não desconsidero o fato de que vai haver sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eu não desconsidero a possibilidade de que vai haver uma escuridão aqui nessa terra. É certo que Jesus disse que enviaria fome sobre a terra, não de pão, não de água, mas do conhecimento da palavra de Deus. Essa fome já veio. Houve muitos séculos que a Bíblia não era permitida à população. A população não tinha conhecimento, não tinha acesso à Bíblia. Era proibida, e o pouco que era ensinada nas igrejas, nas falsas igrejas, era de forma errada. Em outras línguas, era muito restrita. Então eu acredito que essa fome da palavra de Deus já veio. Esse tempo de escuridão pode ser uma repetição disso? Pode. E até piorada. Mas é muito claro que em todos os cantos da Bíblia, sejam livros simbólicos ou livros literais de linguagem natural, essa escuridão é mencionada citando os astros, o sol, a lua e as estrelas. A terra escurecerá, os astros perderão sua luz. Os homens estarão mergulhados em densas trevas antes do retorno de Cristo. E aí nós vemos os profetas citando características desse fim. Nós vemos os cavaleiros do Apocalipse, nós vemos as trombetas, as pragas. Quem garante que essas coisas não começaram a acontecer progressivamente desde a época do próprio Apocalipse? Nós vemos aí a besta com 7 cabeças. E se essas 7 cabeças, na verdade, não forem caracterizadas como as últimas da humanidade, mas elas são divididas ao longo de toda a história da Terra? Desde o primeiro reino, lá em Babel. E cada reino representa uma cabeça. Porque é isso que o profeta Daniel está deixando a entender aqui nas Escrituras. É isso que nós conseguimos entender. Por exemplo, existem características da besta que muitos não estão pegando. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas ela não disse que esses 10 chifres estão espalhados nas 7 cabeças. Esses 10 chifres, muito possivelmente, estarão apenas na última cabeça. E a última cabeça terá esses 10 chifres. E aí serão o quê? 10 nações passadas que formaram um império passado e que renascerá no futuro como o 8º reinado, o 8º poder. Porque o livro de Apocalipse fala, né? Que são 7, 5 caíram, um existe, um outro, que é o 7º, ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Mas vem o 8º, que é o último.
E o oitavo, ele procede do 7. O oitavo também é um sétimo que caiu e que retornará. E ele vem do abismo e vai à perdição. É o que diz o livro de Apocalipse. Nós já comentamos sobre esse último império, sobre esse último governante, e que retornará de alguma forma. Existem algumas possibilidades, e nós vamos tratar sobre esse oitavo império, que é além dessa besta de 7 cabeças. Porque ele é o oitavo, não mais o sétimo. É como se uma das cabeças que ele falou tivesse recebido essa ferida de morte, mas ressurgisse dessa morte. E esse retornar vai ser permitido por Deus, mas operado com a energia, com a força e com o braço do próprio Satanás, que o traz de volta da cova. Esse milagre, esse projeto onde diz que todos da terra se maravilharão de ver a besta, que surgirá com todos os sinais de prodígios, maravilhas e mentiras para enganar, se possível, até os escolhidos, vai ser a revelação desse mistério, onde ele aparecerá querendo ser Deus, oprimindo os santos, fazendo seus milagres e convencendo a humanidade inteira a lhe seguir. Isso é o pontapé final para o cumprimento desse mistério. E aí você me pergunta, então realmente vai ser na última trombeta o arrebatamento, quando Cristo volta e ao mesmo tempo subimos para as nuvens? Exatamente. Então vai ser depois da tribulação, é o que ele está dizendo. Depois que o anticristo se revelar. Ah, mas Jesus disse isso? Disse. Você quer ver? Jesus falou com todas as palavras que o seu retorno, que o ajuntar dos seus santos, né, será Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. E aqui ele vai dizendo. Aí vai aparecer o sinal no céu do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo em nuvens no céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidades do céu. Você consegue perceber que é depois da tribulação daqueles dias é que ele virá de volta à terra e reunirá os seus escolhidos. Nenhum momento ele fala que virá buscar escolhidos antes do anticristo, antes desse mistério, antes da trombeta. Você não encontra em canto nenhum, mas em todos os cantos, os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo dizendo aqui que é depois da tribulação que ele virá e buscará os seus santos. Paulo fala, nosso encontro com ele nas nuvens, nos ares, não deixem que enganem vocês. Só acontecerá depois que o filho da perdição se revelar. E ele vai dizer que é Deus, vai sentar no templo, vai perseguir os santos e por aí vai. Leia mais acerca da 7ª trombeta. Leia mais acerca da besta, dos versos que falam sobre o arrebatamento. E você vai ver com clareza que tudo isso se liga com perfeição, dizendo o que vai acontecer e quando vai acontecer. Esse é o mistério que Deus quis revelar
e está nas Escrituras há muito tempo. Isso está aqui há praticamente 2000 anos. O mistério está revelado há muito tempo para aqueles que querem procurar, que querem buscar e não querem adaptar o verso para o seu bem-querer. Para aqueles que realmente querem entender o sentido do texto sem querer alterar o seu significado. Então eu espero que tenha sido muito claro, que você medite nesse entendimento. Assim vai ficar muito mais fácil você compreender todo o panorama bíblico. Tá certo? Então hoje nós vamos ficar por aqui e muito em breve vamos fazer mais vídeos com detalhes continuativos desse tema. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Temos o Instagram também. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, apertar o sininho. Tudo isso ajuda a gente a engajar melhor o nosso canal. Divulgue para os seus amigos. Isso ajuda bastante o nosso conteúdo. E traremos a continuação desse tema no próximo vídeo.